nós vamos fazer contato com o pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, direto de Xangai, na China, Marco Fernandes. Bom dia, Marco. Bom dia, Glauco. Prazer estar aqui. Prazer é nosso. Marco, não sei se você já estava acompanhando aqui o Jornal Brasil Atual, mas nós mostramos alguns trechos do depoimento do ex-ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, ontem na CPI da Covid no Senado. E ele negou ter atritos com a China, depois acabou dizendo que tinha pedido, inclusive, a substituição do embaixador chinês no Brasil ao chanceler do país asiático. Como é que você viu essas declarações do ex-ministro, principalmente a avaliação que você faz também das relações do Brasil com a China na gestão de Ernesto Araújo? Bom, Glauco, primeiro que assim, foram acho que 7 horas, né? Não sei quem teve estômago em casa para assistir, eu não tive, ainda mais que era muito tarde aqui, mas a gente vê a reprodução de um padrão do governo Bolsonaro e de todo o seu grupo, né, de asseclas, que na hora que eles são apertados e que se vem diante, né, de tribunais ou se vem diante de uma CPI, eles negam tudo que eles fizeram durante os últimos 2 anos, né? Então a gente viu uma série de mentiras contadas e acho que claramente a gente via pelo jeito que o Ernesto estava falando, né? Ele gaguejava o tempo inteiro porque ele sabe que está mentindo e ele foi desmascarado pelos senadores, né? A gente sabe que os últimos 2 anos foram caracterizados por praticamente quase uma destruição das relações diplomáticas entre Brasil e China, construídas nos últimos 40 e tantos anos, e evidentemente que agora a gente vive uma situação de total dependência da China, né, em relação principalmente aos insumos, e uma dependência que vai inclusive agora aumentar, porque a Índia está passando por uma crise gigantesca, que era o outro grande fornecedor de insumos, e a Índia certamente não vai mais fornecer os insumos que a gente esperava, né? E aí não é o caso do Brasil, é o caso de grande parte dos países do mundo. Então, enfim, de uma irresponsabilidade absolutamente inimaginável que esse governo está fazendo. E quando a gente fala de manter boas relações diplomáticas, é porque por mais que exista contrato, por exemplo, do Brasil, né, do Instituto Butantan com a Sinovac, uma empresa chinesa, existe uma série de embaraços diplomáticos que podem surgir numa negociação comercial. A gente sabe que às vezes é necessário integrar esforços de diversas áreas de um governo para que possa se resolver aí algumas questões. E quando as relações não são boas, né, é óbvio que isso prejudica. Não é que a China vá prejudicar intencionalmente o Brasil, né, Marco? Mas, de fato, esse tipo de relação que o governo brasileiro estabelece com outro país é muito prejudicial sob diversos pontos de vista, ainda mais uma pandemia, como você falou, um país tão essencial na produção de insumos para vacinas de Covid-19 como é a China. Exatamente, né? Acho que você tocou num ponto importante, quer dizer, evidentemente que a China não vai retaliar o Brasil por conta disso. Pelo contrário, eu acho que a China tem feito um esforço gigantesco, acho que não só com o Brasil, com todos os países do sul global. Por exemplo, na semana passada, a China acabou de fechar um acordo com o Egito, né? Estão chegando quase 5 milhões de doses de vacinas agora, mas mais importante que isso, a China fechou um acordo para transferência de tecnologia e produção de vacinas no Egito. Que eu acho que essa é a grande questão fundamental, né? Quer dizer, a gente teve aí recentemente, né, a questão da suspensão das patentes nos Estados Unidos, foi um ato do presidente Biden, mas isso ainda não resolve o problema, né? O problema das vacinas vai ser resolvido quando se conseguir viabilizar mais milhões, centenas de milhões de vacinas produzidas localmente. E para isso é preciso haver transferência de tecnologia. E nisso a China vem trabalhando já há muitos meses, né? A gente sabe, é o caso do Brasil com o Butantan e é o caso de muitos outros países, né? Além, claro, de estar exportando. A China já exportou, até semana passada, tinha exportado já mais de 240 milhões de doses de vacinas para o mundo inteiro, o que é mais ou menos metade do que a China produziu até agora, né? Então, de fato, a China tem feito um esforço gigantesco, assim como a Rússia também, né? Quer dizer, a Rússia e a China juntas já têm contratos
um comprometimento de entregar 600 milhões de doses de vacinas, cada um deles. Né? E, enquanto isso, os Estados Unidos agora prometeu entregar 20 milhões agora nas próximas semanas e 60 milhões até julho. Mas ainda precisa fazer. Porque, de fato, isso não é um esforço só de um país, isso é um esforço global. A pandemia é um problema de todos. E se não houver um esforço, de fato, global, principalmente de países com a capacidade de produção como a China, como Estados Unidos e a União Europeia, a gente não vai resolver isso. E você tocou num ponto importante nessa questão da transferência de tecnologia da China acertando com a Índia. E desde o início da pandemia, a China ela tem se mostrado bastante aberta a colaborar em diversas áreas com múltiplos países. Eu lembro, por exemplo, no começo da pandemia, quando tivemos ali o pico na Itália, foram enviados ali corpos de profissionais corpos que eu digo, né, equipes, né, de profissionais de saúde, de médicos para o país europeu. Isso também foi repetido em alguns outros lugares. Tem essa questão de transferência de tecnologia, de acordos para vacinas, que muita gente define como uma estratégia de soft power, né, do país asiático. Como é que você vê essa atuação da China do ponto de vista diplomático e na relação com outros países durante essa pandemia, Marco? Olha, a primeira coisa, né, Glauco, esse termo, né, foi cunhado, esse termo diplomacia da vacina, né, isso foi um termo cunhado, um termo pejorativo, né, que foi cunhado nos Estados Unidos, no norte global, como se a China, então, agora estivesse usando dessa diplomacia da vacina para obter favorecimento nas relações diplomáticas. Olha, primeiro de tudo, se é diplomacia da vacina ou não, isso pouco importa. O que importa nesse momento é salvar vidas. E é impressionante que essa crítica venha de países como os Estados Unidos e como, por exemplo, o Reino Unido, que até agora exportaram menos de 3% do que eles produziram em vacinas para os outros países, e que então essa crítica venha daí para desqualificar um país que, na verdade, como eu disse, exportou metade da sua produção, ou seja, deixou de vacinar centenas de milhões de pessoas aqui na China para poder resolver o problema, ajudar a resolver o problema de outros países. Né? Então, na verdade, isso é mais uma, né, dessas da lista de ataques sem fundamento que tem vindo dos Estados Unidos e da União Europeia em relação à China, no momento onde a gente devia estar todo mundo unido para resolver esse problema. Né? Então, de fato, a China tem feito esses esforços, a Rússia também, e mais recentemente, a gente sabe, Cuba está começando uma produção em massa e provavelmente vai ser mais uma das nossas salvações para os países do Sul, porque a própria OMS já vem alertando, já estamos vivendo um apartheid das vacinas, porque tem países na África que só vão ter vacina em 2024. Então, mesmo no caso do Brasil, a gente está sofrendo esse problema agora, né, e é um país que tem capacidade de produção, mas se não houver, de fato, um esforço coletivo, a gente não vai sair dessa crise. Inclusive, ações de solidariedade na área de saúde são tradições de diversos países, como Cuba, que você citou, desde a Revolução Cubana, o país ajuda diversos outros, né, com envio de profissionais, também com colaboração na área da ciência e tecnologia, e desde o início do século XXI também temos a Venezuela fazendo isso. Inclusive, ontem foi citada a ajuda que o nosso país vizinho deu ao Brasil, né, e particularmente ao estado do Amazonas enviando oxigênio, que nem o país nem recebeu um muito obrigado do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o que realmente demonstra a total incapacidade diplomática do Ministério das Relações Exteriores e do Brasil hoje no governo Bolsonaro em relação a outros países, Marco. Não, além disso, Glauco, o senador Omar Aziz foi muito direto nesse momento. Além da total ingratidão, foi pior, foi uma ação irresponsável de ao menos não ter disponibilizado um avião. O senador falou, ministro, a gente teve que receber isso de caminhão, porque vocês não mandaram um avião para pegar as vacinas, o oxigênio, que podia ter chegado em 1 hora
Levou horas para chegar porque vocês não se dispuseram nem ao menos a mandar um avião para salvar a vida dos brasileiros. Quer dizer, o que está se configurando nessa CPI como um todo são o que a gente vem falando há meses. Trata-se de um governo genocida, que deliberadamente, esse caso é ótimo você ter lembrado isso, porque esse é um caso que está claro. Foi uma ação absolutamente pensada, não vamos mandar avião, e isso resultou na morte de dezenas de pessoas no Amazonas. Quer dizer, é revoltante. É revoltante, é inacreditável e tem o que o Brasil, né? Hoje o Brasil precisa de medicamentos, o Brasil precisa de vacina, precisa de insumos. E na sua avaliação, Marco, o que o país acaba perdendo, não podendo fazer essa colaboração mais estreita em áreas mesmo, como não só da questão da produção, do comércio em si, mas na área do conhecimento científico e tecnológico. Alguns institutos, algumas universidades aqui no Brasil tem feito esse estreitamento de laços com a China, mas infelizmente a gente sabe justamente das dificuldades aí das relações do Brasil nesse governo. Então, o que o Brasil acaba perdendo hoje e poderia estar ganhando ainda mais num momento de pandemia sem essa colaboração técnico-científica, Marco? Exato, Glauco. Quer dizer, nós estamos vivendo um momento histórico, né? Quer dizer, ao mesmo tempo nós temos a maior crise, provavelmente, da história dos últimos séculos na humanidade, né? Ao mesmo tempo, um momento onde a China, né, se destaca e cresce como um dos países com a maior capacidade de produção e de tecnologias avançadas, e a vacina é uma delas, né? E é um país que já deu demonstrações inúmeras nos últimos anos de que tem toda a disposição para sentar com países do sul global e discutir transferência de tecnologia, por exemplo, né? Esse é o caso do 5G, o caso agora das vacinas, que já tem vários países assinaram acordo de transferência de tecnologia, e a gente está perdendo uma oportunidade histórica, né? O Brasil, como o maior país da América Latina, que tem uma capacidade, um potencial gigantesco de produção e de crescimento tecnológico, a gente poderia estar aproveitando esse momento, essa janela histórica, para sentar com a China e fazer acordos muito mais profundos. Claro, acho que nesse caso o Butantan, né, fez o que tinha que ter sido feito, mas isso poderia ter sido feito à escala federal, como você falou, com vários institutos, com várias universidades, né? A gente era para estar nesse momento discutindo uma estratégia com a China, talvez até de mais de uma vacina, né? Vocês sabem que a China tem pelo menos 4 vacinas agora que estão sendo aplicadas à população aqui. Eu, aliás, digo de passagem, tomei a minha segunda dose na segunda-feira passada, tomei a Sinopharm, né, que é diferente da Sinovac que está no Brasil, e tem mais 2 que estão sendo distribuídas. A China tem vacinado nessa última semana uma média de 14 milhões de pessoas por dia, né? E perfeitamente a China sentaria com o governo federal brasileiro com uma estratégia de médio prazo, que inclusive poderia não ser limitada ao Brasil, né? O Brasil tem possibilidade, teria capacidade de fazer de produção, por exemplo, para toda a América Latina, e se tornar um grande centro de produção para a América Latina e, eventualmente, para países africanos. A gente poderia estar pensando em produzir não só para resolver o nosso problema, mas de países que têm menos capacidade. E a China certamente sentaria para o Brasil e toparia fazer um plano estratégico como esse. Mas, evidentemente, né, que, bom, o Bolsonaro não vai fazer isso, né? E a China vai ter dificuldade, evidentemente, de traçar algum tipo de estratégia com um país que tem um presidente que toda semana ataca a China, né, de maneira absolutamente irresponsável e desrespeitosa. E é mais inacreditável quando a gente pensa que 3 países que são fundamentais no fornecimento de insumo, na produção de conhecimento a respeito da pandemia, a China, a Índia e a Rússia, fazem parte do BRICS, junto com o Brasil. Né? Um grupo que vinha se consolidando, vinha ganhando força, mas tivemos agora o governo
Bolsonaro, que simplesmente se alinhou só ao governo dos Estados Unidos. Eu digo governo dos Estados Unidos porque era o governo Trump, nem ao país se alinhava a um governo determinado, tanto que hoje também tem dificuldades na gestão de Joe Biden ali à frente do país. Então o Brasil ficou isolado, sendo que teria essa possibilidade até de ter articulado uma resposta conjunta junto com países que fazem parte do mesmo agrupamento que foi consolidado ali durante os governos Lula. Então, realmente é uma oportunidade perdida e muito triste, porque é uma oportunidade perdida que se traduz em vidas perdidas também, Marco. Exatamente. Né? Nós estamos falando de centenas de milhares de pessoas que vão morrer, estão morrendo e vão morrer nos próximos meses por essa incapacidade de articulação. Né? E acho que você tocou um ponto muito importante a respeito dos BRICS, né? Quer dizer, a gente sabe, aí não é só um problema do Brasil. Aliás, não sei se vocês acompanharam, mas no sábado passado, né, nós realizamos um evento, a TVT também transmitiu, em que tivemos a presença da presidenta Dilma, do ministro Celso Amorim, né, e a presidenta Dilma lembrou isso, né? O nosso problema é que o B e o I caíram fora do BRICS, né? Estão lá formalmente, mas a Índia também tem o mesmo problema, porque também se trata de um governo de extrema-direita, né, fundamentalista religioso, tem muitas similitudes, inclusive, com o governo Bolsonaro, mas foram dois países que praticamente esvaziaram os BRICS, né? E acho que uma das questões centrais para pensar a geopolítica nos próximos anos vai ser a gente fazer o nosso dever de casa no que vem e ganhar as eleições. Porque a gente ganhando as eleições, o presidente Lula voltar, aí nós temos a possibilidade de ter mais um agente nos BRICS, talvez a Índia ainda não acompanhe, mas se a gente tiver China, Rússia e Brasil alinhados, né, aí o jogo muda. Né? E evidentemente que vai representar também digamos, isso não é bom para os planos dos Estados Unidos para a América Latina, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente não tem muita alternativa. Marco, queria agradecer demais a sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e a gente espera você em outras oportunidades direto aí de Xangai, na China. Muito obrigado, Marco. Até a próxima. Obrigado, Glauco. Até a próxima. Estamos sempre à disposição para contribuir aqui com a TV dos Trabalhadores e a Rádio Brasil Atual. Obrigado. Conversamos aqui com o pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, Marco Fernandes. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.